o Império Romano emergiu como um colosso da antiguidade, moldando a paisagem política, cultural e territorial do mundo conhecido. Originado de uma república instável, marcada por conflitos internos e guerras civis, o Império trouxe uma nova era de governo autocrático sob a liderança de imperadores. A ascensão de Júlio César como ditador perpétuo, seguida por seu assassinato em 44 a.C., marcou o início de uma série de mudanças que culminaram na proclamação de Otávio como Augusto em 27 a.C., encerrando assim a Era Republicana. Os primeiros séculos do Império Romano testemunharam um período de esplendor e estabilidade conhecido como Pax Romana, durante o qual o território imperial se expandiu significativamente, abraçando vastas extensões do Mediterrâneo na Europa, África e Ásia. Este crescimento territorial foi acompanhado por um florescimento cultural e econômico sem precedentes. No entanto, não tardou para que tumultos internos, como o assassinato de imperadores e as disputas de sucessão, desafiassem a estabilidade do império. A ascensão da dinastia Flaviana após a Guerra Civil de 69 d.C. trouxe uma era de relativa tranquilidade, marcada pela construção de monumentos grandiosos como o Coliseu. No entanto, crises subsequentes, como o assassinato de Cômodo e as lutas pelo poder durante o período dos 5 imperadores, lançaram o império em um estado de incerteza. Esses desafios foram seguidos por um período de maior estabilidade sob os 5 bons imperadores, durante os quais o império alcançou seu apogeu territorial sob o reinado de Trajano. A partir do século II, o Império começou a enfrentar uma série de desafios crescentes, incluindo conflitos internos, invasões bárbaras e crises econômicas. O assassinato de Cômodo em 192 marcou o início de um período de declínio gradual, caracterizado por conflitos internos e a ascensão de múltiplos pretendentes ao trono durante o governo dos 5 imperadores. A crise do terceiro século testemunhou uma instabilidade política sem precedentes, com uma sucessão rápida e tumultuada de imperadores. A reorganização administrativa de Diocleciano marcou uma transição significativa para o domínio imperial, resultando na divisão do império em 4 regiões governadas por tetrarcas. Constantino, o Grande, emergiu como uma figura dominante nesse cenário, unificando novamente o império sob seu governo e estabelecendo Constantinopla como a nova capital oriental. Sua conversão ao cristianismo teve um impacto duradouro na história religiosa e política do império. No entanto, apesar dos esforços para conter o declínio, o Império Romano Ocidental eventualmente desmoronou sob o peso das invasões bárbaras e das tensões internas. A deposição de Rômulo Augusto em 476 marcou o fim simbólico do Império Romano do Ocidente, enquanto o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou a existir por mais de um milênio até sua queda diante do Império Otomano em 1453. O legado do Império Romano transcendeu sua queda, influenciando profundamente a língua, cultura, religião e estrutura política dos séculos seguintes. Suas realizações, tanto em termos de expansão territorial quanto de contribuições para a civilização ocidental, continuam a ser estudadas e admiradas até os dias de hoje.